Está com a sua Bíblia aí? Então abra ela comigo no livro de 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5. Quero ler com você do versículo 14 ao 21. E o título dessa mensagem é O Amor de Cristo nos Constrange. O amor de Cristo nos constrange. 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 14, amém? Assim que você achar, você me dá um sinal aí, fala, achei, pastor, pode ir, alguma coisa assim. Vai em frente, amém? Se você não achou ainda, fala assim, calma aí, só um pouquinho. 2 Coríntios, capítulo 5, não deixe de trazer tua Bíblia para a igreja, amém, irmão? É importante a gente acompanhar as escrituras. Se a gente lê os textos e você não está acompanhando, você fica meio perdido, você perde o principal. E a Bíblia ela precisa ser nossa amiga. A gente precisa conhecer a palavra de Deus, ela traz lições para a gente. Quero te aconselhar, tem aí uns aplicativos muito bons da Bíblia no próprio celular. Tem uma Bíblia Strong que você acha de graça no teu celular, que tem comentários, referências em várias versões. Tem uma outra que eu gosto muito, que é cheia de devocionais, que o nome é YouVersion. Uma Bíblia que tem em português, com um monte de devocional, um monte de plano de leitura bíblica. Então, você não tem desculpa, amém? Está tudo aí na palma da sua mão. Você pode ter uma Bíblia de papel também, é importante, amém? Eu gosto de ter a minha, deixar ela num lugar de fácil acesso, para que eu não precise ter muito trabalho de encontrá-la, para eu lembrar que ela está pertinho de mim, que eu preciso ter um momento com ela, porque a Bíblia é o único livro onde o autor dela fala com a gente, enquanto a gente está lendo, amém? Eu, durante muito tempo, o Salmo 119 é conhecido, ele é famoso por ser o maior salmo da Bíblia, o maior capítulo da Bíblia. Você já ouviu falar dele? Né? E sabe sobre o que ele está falando? Sobre a palavra de Deus, sobre a lei do Senhor. E tem um versículo no Salmo 119 que diz assim, Senhor, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Eu te encorajo, toda vez que você for ler a Bíblia, faça essa oração, ore esse versículo. Pega esse Salmo 119, você vai achar ali o versículo. Depois eu acho aqui para você e te falo qual é o versículo. Mas faça essa oração, Senhor, abre os meus olhos, desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Para que não seja só uma leitura corriqueira, para que eu não seja só cumprindo um ritual, para que eu não esteja apenas marcando ali um X no plano de leitura que eu me determinei a fazer, mas para que eu tenha uma experiência real com o Deus da Bíblia, com aquele que criou essa palavra e deixou ela como um manual para construir e sustentar a nossa vida, amém? Então está aqui o meu conselho para você como pastor dessa casa. E já te ajudei, já deu tempo de você chegar em 2 Coríntios, capítulo 5, né? Versículo 14. Amém? O texto diz assim, pois o amor de Cristo nos... Aleluia! Pois o amor de Cristo nos constrange. Julgando-nos isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressurgiu. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados. E nos confiou
a mensagem da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você pode repetir comigo? Eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso, amém? O texto começa mostrando algo maravilhoso, que Deus tem um amor tão grande liberado sobre as nossas vidas, que esse amor ele chega a nos constranger. Ele não tem a ver com os nossos méritos, ele não tem a ver com as nossas capacidades naturais, ele não tem a ver com o fato de nós estarmos fazendo tudo certinho. É um amor que diz respeito à essência de quem ele é. E esse amor nos constrange. Você já foi constrangido em algum nível pelo amor de Deus sendo derramado sobre a sua vida? Eu já, irmão. Em muitos momentos da minha caminhada, onde eu percebo alguns mimos de Deus na minha trajetória. Coisas que nem eram assim um desejo, mas que você percebe que Deus, ele tem prazer em agradar aos seus filhos. E é maravilhoso a gente estar nesse lugar. Irmão, se eu como pai gosto de agradar os meus filhos, você imagina o seu pai que está nos céus. Ele tem prazer em ver você bem, ele tem prazer em ver você feliz, ele tem prazer em cuidar da sua vida, ele tem prazer em ver a sua vida transformada, para que você seja de fato quem ele quer que você seja. Então o texto que a gente começou a ler, ele começa a mostrar que o amor de Cristo, ele nos constrange. A ponto de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós que éramos pobres, miseráveis pecadores, ainda assim, ele escolheu nos amar. Ainda assim, ele escolheu ser fiel e ir até o fim, para que eu e você pudéssemos encontrar nele vida e vida em abundância. E a primeira coisa que a gente aprende com esse texto, depois de entender que o amor de Cristo nos constrange, é que ele morreu para que nós morrêssemos. Assim como ele morreu, nós somos convidados a morrer também. Como assim, pastor? Eu achei que o senhor veio aqui para falar de vida, mas para que eu tenha vida em Cristo, eu preciso morrer para a minha velha vida. É exatamente isso que nós celebramos no batismo. A morte ao nosso passado, a nossa velha maneira de viver a vida e a ressurreição para uma nova vida em Cristo Jesus. É interessante a gente entender que Jesus, através da obra dele na cruz do Calvário, ele não deu uma reformada na gente. Sabe quando você quer reformar algo? Aquele carro, quem gosta de carro antigo aí, né? Tem gente que gosta. Fica atrás, aí pega aquele fusquinha velho. Aí acha o fusquinha e fala, um dia eu vou consertar esse carro. E aí bota o fusquinha lá na garagem, dá um trabalho para reformar. Aí fica catando as peças. Eu conheço, tenho alguns amigos que têm esse hobby. Não é o meu, amém? Dá muito trabalho, gasta muito dinheiro. Eu não vejo sentido muito nisso, mas eu tenho uns amigos que gostam. E é maneiro, depois que você vê o fusquinha bonito, né? Dá vontade de andar nele. Chama atenção. Mas, quando a gente fala da obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário, a gente não está falando de uma reforma. Deus não pegou a sua velha natureza e pegou você para ir reformando você. A sua velha natureza, ela foi aniquilada, ela foi destruída. E Deus começou a fazer algo completamente novo. Deus começou a fazer algo completamente do zero, a partir do seu Espírito. E é esse amor que nos constrange, mas para que eu possa viver a vida de Cristo, eu preciso saber que se Ele morreu, eu também preciso morrer. Não dá mais para continuar vivendo como se nada tivesse mudado. Ainda que exteriormente nada mudou no momento em que eu aceitei e recebi a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, aqui dentro Deus fez nova
todas as coisas. Eu que era um pobre, miserável pecador, eu fui lavado, remido pelo sangue do Cordeiro de Deus. Deus fez nova todas as coisas. Eu fui purificado. Eu fui feito santo. Eu fui feito uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e eu recebi a natureza do próprio Cristo dentro de mim. É essa a beleza do Evangelho, é isso que acontece no novo nascimento. Ele morreu para que nós morrêssemos. E esse amor nos constrange, mas ele também morreu, o versículo 15 diz, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressurgiu. Ou seja, ele morreu para que nós morrêssemos e agora que nós morremos, nós ressurgimos com ele para viver em novidade de vida. Para deixar para trás a nossa velha maneira de ser e de fazer as coisas e aprender com o Espírito Santo a sermos transformados à imagem e semelhança dele. Esse é o processo de santificação na nossa vida. É um processo onde eu, que nasci de novo, aprendo a me comportar como o santo que eu fui chamado para ser. Aprendo a viver à altura da nova identidade que eu recebi em Cristo Jesus. Aprendo a andar à luz da nova natureza que eu recebi. Então isso é um processo que vai caminhando comigo, onde eu vou sendo aperfeiçoado, sendo moldado, sendo transformado à imagem e semelhança de Deus. Ele morreu para que nós pudéssemos viver nele. Mortos para a nossa velha vida, nós somos convidados a ressurgir com ele para viver uma vida de verdade. Porque o ladrão, ele veio para roubar, matar e destruir. Mas eu, Jesus, ele declara, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. E o texto continua no versículo 16, assim que daqui por diante, ninguém conhecemos segundo a carne. Paulo conhecia Jesus segundo a carne. Ele perseguia os cristãos, ele tinha um olhar humano, natural, sobre o Evangelho, sobre as coisas que Cristo Jesus veio estabelecer. Mais um dia, enquanto ele estava a caminho de Damasco, o próprio Cristo veio ao seu encontro. E no momento em que ele teve um encontro com Jesus, a sua vida foi transformada para sempre. Basta um encontro com Jesus para que a nossa vida seja completamente transformada. Eu quero dizer que Jesus está aqui nesse lugar, amém? Paulo olhava apenas para Jesus segundo os seus padrões e conhecimentos humanos, segundo a sua carne. E qual foi o resultado disso? Perseguição. Ele não entendeu quem Jesus era, ele não entendeu as coisas do Espírito. As verdades espirituais, elas são discernidas espiritualmente. Se eu quero entender a Deus, não adianta eu tentar entender só aqui no meu intelecto. Eu preciso ligar o meu homem interior e viver à luz da realidade do que Cristo Jesus tem para a minha vida. Depois que ele teve um encontro genuíno com Cristo ressurreto, Paulo mudou as suas perspectivas. Ele começou a ver e enxergar o Evangelho sob a perspectiva do alto. A ponto dele declarar, irmãos, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E ele se tornou um dos grandes heróis da fé, deixando escritos para nós a doutrina da nova aliança que nos fundamenta hoje como igreja. Cartas e mais cartas que ele deixou registrado a partir da sua experiência com o Pai. O Espírito Santo, ele nos conduz a toda a verdade, amém? E nós precisamos ter os nossos olhos espirituais abertos, para que nós possamos ver Jesus como ele realmente é. A principal necessidade da igreja hoje é conhecer o Pai de amor que a Bíblia nos apresenta. Se eu quero conhecer a Deus, eu preciso olhar para Jesus. Você lembra, tinha salvo engano, ele era estou em dúvida agora, se ele era cego ou era um leproso, acho que era um leproso. Que ele vira para Jesus, vê Jesus passando e ele fala assim, se tu quiseres, tu podes me purificar. E aí o que Jesus fala para ele? Eu quero, fica limpo. Jesus toca nele, então imediatamente ele é curado.
Aquele homem já tinha ouvido falar dos milagres que Jesus estava fazendo, ele sabia que Jesus tinha poder para transformar a vida dele, para curar a vida dele, mas ele tinha dúvida se Jesus queria. Você já percebeu quantas e quantas pessoas nós conhecemos estão vivendo assim como esse leproso? Ouvem o que Deus está fazendo na vida do irmão fulano, ouvem o que Deus já fez na vida do irmão Beltrano, relatam os testemunhos do que Deus fez na sua vida no passado, mas têm dúvidas se Deus ainda hoje quer fazer sinais e maravilhas na sua vida. E aí você chega diante de Jesus e Ele está aqui nessa noite, amém? E Ele pergunta para você, e você pergunta para Ele, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode. Ouça Jesus respondendo para você, eu quero. Seja curado, fica limpo, seja transformado pelo poder da palavra de Deus, aleluia. São duas perguntas que nós como igreja precisamos responder, quem Deus é e quem eu sou em Cristo Jesus. Se eu não souber responder essas duas perguntas, eu viro brinquedinho nas mãos do diabo. Será que você sabe de fato quem Deus é? Será que você conhece de fato esse amor de Deus que chega a nos constranger? Eu já fui em ambientes em que eu fui tão bem tratado que eu fico com vergonha. Chego a ficar constrangido com tanto amor liberado sobre a minha vida. É assim que eu vejo Deus cuidando de cada um de nós. Um amor que nos constrange. Se você ainda não entendeu e não viveu esse amor, você está vivendo o evangelho de forma errada. Tem mais de Deus para a sua vida aqui hoje. Tem mais de Deus. Eu não estou falando só que você nunca mais vai enfrentar desafios, mas até nas lutas você pode ver Deus cuidando da sua vida. Até nas lutas você vai ver o cuidado, a provisão de Deus, o livramento, o escape do Senhor. Ainda que eu venha passar por um vale de sombra e de morte, eu não temerei mal algum, porque Ele está comigo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. O bom pastor está cuidando da nossa vida, amém? Ele é um Deus tão grande, mas é um Deus tão perto. Ele é um Deus que criou a galáxia, o universo, mas que se importa com os mínimos detalhes da nossa vida. Que em cada estação nós podemos perceber Ele ouvindo e respondendo às nossas orações. Não sei se já aconteceu contigo, eu já fui surpreendido por orações simples que eu fiz. E eu percebi Deus respondendo. Depois eu fiquei, caramba, não é que funcionou? Por que a gente esquece disso? Por que a gente esquece do poder da oração? Por que a gente coloca isso como um último recurso? Por que a gente esquece que existe um pai que está sentado e colocou uma mesa para que eu possa sentar e conversar com ele? O que está difícil para você hoje? O que você não está conseguindo resolver? O que está difícil para você colocar em ordem na sua vida? Fala com teu pai. Ele está de braços abertos, amém? Ele quer te ouvir, ele quer te acolher, ele quer te ajudar a ser quem Ele te criou para ser. A tarefa número 1 do diabo é passar falsas ideias a respeito de Deus. Há um espírito de engano que ronda esse mundo. Eu falei isso hoje aqui pela manhã. E para que eu conheça, para que eu não seja enganado, eu preciso conhecer o que é verdadeiro. Se eu quero viver a verdade do Evangelho, se eu não quero ser enganado por tantos ventos de doutrinas, por tantas ideias contrárias, eu preciso conhecer o que é verdadeiro. O Evangelho verdadeiro e genuíno de Cristo Jesus. Se eu olho para Jesus, eu vejo quem é o meu Pai. Se eu aprendo sobre Jesus, eu descubro quem o meu Pai é. Oséias, o profeta Oséias, ele declarou: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor é o alvo da nossa vida. E o Pai, Ele é revelado na vida de Jesus. Nós não podemos enxergar a Deus da mesma forma que o mundo vê Deus.
Nós precisamos enxergar a Deus como a palavra revela quem Ele é. Será que você conhece a Deus de verdade? Você tem construído seu relacionamento com Deus com base em quê? Com base nas suas experiências do passado? Com base nas tradições religiosas que você recebeu do seu pai ou do lugar que você frequentou quando você era criança? Ou já mais velho, antes de chegar aqui, ou até aqui mesmo? Ou será que você está realmente conhecendo a Deus através de como Ele deseja ser conhecido? Será que você está tendo falsas ideias e impressões a respeito de Deus? Nós não podemos basear o nosso conhecimento a respeito de Deus em nada além da sua palavra. Se algo que eu penso a respeito de Deus não está alinhado com a palavra de Deus, eu preciso mudar o meu pensamento. Eu preciso renovar a minha mente na palavra de Deus. Eu preciso ser transformado. Porque eu morri com Cristo, para que nele eu possa viver uma nova vida. Amém? Essa palavra é a bússola, é o norte que dirige a nossa vida. Lâmpada para os meus pés é a tua e luz para o meu caminho. Ela é o bem mais precioso que nos foi disponibilizado, irmão. E nós somos privilegiados, nós vivemos num país onde nós temos liberdade. Você tem acesso, você pode baixar no teu celular, como eu falei aqui. Você pode ir numa loja agora ali no shopping, você vai ter Bíblia para você comprar. Você tem várias versões. Você tem Bíblia de tudo que é jeito hoje em dia, irmão. Para todo tipo de pessoa. Tem Bíblia do homem, Bíblia da mulher, Bíblia do empreendedor, Bíblia do surfista, Bíblia do jovem, Bíblia do velho, Bíblia para você escrever do lado, Bíblia para você adicionar seus comentários. Eu lembro quando eu fui trocar a minha Bíblia, que Bíblia vira algo pessoal, né? A gente fica, depois que você tem intimidade com a sua, você tem até dificuldade de mudar. Só acontece comigo. Aí você pega aquela velhinha, né? Está rasgada, as folhas estão caindo. E eu lembro que eu tinha uma Bíblia que eu gostava muito, ela era só Bíblia. Era só Bíblia. Ela era uma Bíbliazinha preta, fininha, que eu trazia para a igreja. E aí tinha um irmão que chegou na igreja, estava começando, ela tinha minhas anotações, ela tinha as coisas que eu escrevia do lado, que Deus foi falando comigo. Às vezes eu escrevia, uau, sabe? Aí, então ela é muito pessoal, era minha, pô. Um dia eu estava discipulando um irmão que chegou lá na igreja em Maricá, e eu ouvi o Espírito Santo falando, dá tua Bíblia para ele. Eu falei, não, eu vou comprar uma para ele. E o Espírito Santo falou, não, dá a sua. Eu falei, não pode ser. Ele insistiu a terceira vez, eu falei, eu já aprendi a obedecê-lo. Eu peguei e dei minha Bíblia, com muito custo, né? Fui assim, falei, irmão, quero te dar de presente. Pega logo antes que eu me arrependa. E ele levou minha Bíblia embora. Eu falei, vou comprar outra. E aí eu fui procurar a Bíblia. E aí eu ia nas livrarias e eu falava, irmão, eu quero uma Bíblia, que seja só Bíblia. E eu não achava. Tinha a Bíblia com comentário, Bíblia com isso, Bíblia com aquilo. Eu falei, não, eu quero uma Bíblia fina, simples, com essa linguagem, capa preta, bem... Não achei, irmão. Aí eu comprei essa aqui, que é um pouco grande. Eu já reformei ela, a irmã que me ajudou, que ela estava com a capa muito feia. Minha esposa falou, está muito feio você indo para a igreja com essa Bíblia desse jeito, compra uma nova. Eu falei, não quero comprar uma nova não, quero essa. Até Deus mandar eu dar ela para alguém. Eu espero que isso não aconteça tão cedo, amém? Ouviu, Espírito Santo? Por que eu fui brincar com isso? Estou até com medo agora. Mas a Bíblia você precisa ter intimidade, cara. Escreve do lado da sua Bíblia, faz anotações, traz uma caneta para o culto. Sublinha o que você achar relevante. Eu não sou assim, mas tem um pessoal que gosta, marca com cores diferentes daquilo que Deus vai falando contigo, faz uma legenda. Tem aquele pessoal que é mais organizado, tal. Você vê a Bíblia toda bonitinha, cheia de cor.
A minha letra é essa aqui mesmo, mas eu gosto, eu entendo dela, amém? Você precisa ser apaixonado pela palavra de Deus. E quando você vai estudar a palavra de Deus, você vai descobrir, irmãos, que Jesus ele veio para revelar o Pai através da sua vida. E a porta que revela um verdadeiro conhecimento de Deus é um caminhar de amor. Porque Deus é amor. Essa é a essência de quem Deus é. Quanto mais eu conheço o Pai, mais eu me conheço. E mais eu preciso aprender a viver em amor. E amar quem me ama é muito fácil, não é verdade? E amar quem nos persegue? E amar quem pensa diferente da gente? E amar quem torce para um time rival? E amar quem tem uma opinião política diferente da sua? Vai ficando mais estreito, né? Vai ficando mais estreito. E amar aquele que te persegue, que fala mal da igreja, que fala mal dos cristãos, que não entende o que você está vivendo com Deus. Segundo a carne, bateu do lado esquerdo, o que você faz? Bate do direito dele. Dá primeiro. E dá bem forte. Para não correr o risco dele revidar. Não é isso que o mundo ensina? Jesus ele falou, não, eu vim ensinar um reino invertido. Se alguém bater na tua face esquerda, oferece a direita. Se alguém caminhar contigo uma milha, caminha com ele 2. Esse é o Cristo que nós servimos, essa é a mensagem do reino de Deus. É um reino invertido, é diferente de tudo que a gente vê aí fora. Amem, não só os seus amigos, mas amem aqueles que vos perseguem. Porque assim você vai amontoar brasas vivas sobre a cabeça deles. A ninguém fiqueis devendo nada, senão o amor. São textos da palavra de Deus, que revelam quem é o nosso Pai, que revelam quem Deus é. E às vezes a gente está tão distante disso, a gente não pode olhar mais para Jesus segundo a carne, mas segundo o Espírito, segundo uma perspectiva do alto, segundo o padrão que a Bíblia estabelece. E aí no versículo 17 tem um versículo chave aqui, que o texto diz, portanto, se alguém está em Cristo, e quem está em Cristo aqui? Nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Foi isso que Jesus ensinou para Nicodemos. Nicodemos, é necessário nascer de novo. Nicodemos, é necessário nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino de Deus. Se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Se você não nascer de novo, você não vai experimentar do que Deus tem para a sua vida. Você precisa nascer de novo. E para isso eu preciso estar em Cristo, irmãos. Quando eu estou em Cristo, eu estou guardado e protegido nele, amém? Meu celular que eu uso aqui de apoio para o meu esboço, ele está dentro dessa Bíblia. Você nem consegue vê-lo direito, amém? Não é isso? Ele está guardado e protegido aqui dentro, é assim que nós estamos nele. Quando o inferno olha para você, ele não vê mais você, mas ele vê Cristo através da sua vida. Porque nós estamos em Cristo. Quando as pessoas olham para você, você não deve mais se preocupar com o que elas estão vendo ou com quem você já foi, porque elas precisam ver Cristo através da sua vida. Hoje eu estou em Cristo, e em Cristo eu fui feito uma nova criatura. Eu fui feito à imagem e semelhança de Deus. A natureza do próprio Cristo, ela foi gerada em mim. E agora eu estou caminhando para me tornar cada dia lembrar de quem você foi. Você precisa permanecer com a sua mente protegida, lembrando quem você é em Deus.
Porque o diabo, ele é o acusador das nossas almas. O tempo inteiro ele vem trazer acusação. O tempo inteiro ele vem trazer condenação. O tempo inteiro ele vai tentar dizer que você não é isso tudo que Deus está dizendo que você é, que você não pode o que Deus está dizendo que você pode, que você não vai para onde Deus diz que você vai. E a gente às vezes dá ouvidos a essa voz do inferno. Mas eu preciso aprender a ouvir a voz de Deus e saber que hoje eu estou protegido, guardado em Cristo Jesus, amém? A minha velha natureza, ela foi aniquilada, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu recebi uma nova natureza, eu fui feito filho amado de Deus, eu sou herdeiro e co-herdeiro junto com Cristo das promessas que Jesus conquistou para mim na cruz do Calvário. Em Cristo nós temos tudo aquilo que nós precisamos. Eu não preciso mais ficar preso ao meu passado, aleluia. Eu fui feito uma nova criação, Cristo Jesus me perdoou e fez tudo novo, glória a Deus. Eu não sei você, mas essa é a boa notícia do Evangelho. Deus fez tudo novo. Eu não sou mais quem eu costumava ser. Eu estou em Cristo, eu fui feito uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo novo se fez. E o texto continua, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Irmão, sabe o que Paulo está nos ensinando aqui? Que é tudo dele, por ele, para ele. Por meio dele são todas as coisas. Nele nós vivemos, nós nos movemos, nós existimos. É pela sua graça. Não é pelos meus méritos, é pelo seu favor. E pela fé eu tomo posse do que Cristo Jesus já conquistou na cruz do Calvário em favor da minha vida. Eu não merecia, mas mesmo assim Deus escolheu me amar. E esse amor me constrange. Esse amor, não sei você, mas esse amor, ele me constrange. Essa graça, essa misericórdia que se renova a cada novo dia na minha vida, ela me deixa constrangido. Porque eu não merecia, irmãos, tudo que Jesus fez e faz por mim. Mas pela fé eu recebo, amém? Ninguém aqui merecia. Ninguém aqui era merecedor. Ninguém aqui poderia pagar o preço que foi pago. É por isso que esse amor nos constrange. Ele não apenas nos reconciliou por meio de Cristo Jesus, como também nos convidou a participar da sua obra. E o que ele fala? Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo Jesus e nos deu um ministério, nos deu um serviço. Que serviço é esse? O ministério da reconciliação. Que privilégio, irmão. Eu vejo muita gente olhando o serviço na obra de Deus como um fardo, como um peso. Eu não concordo com essa visão. Às vezes eu vejo as pessoas falando do ministério pastoral como se fosse algo muito sofrido, difícil, e tem as suas lutas e seus dissabores, sim, mas eu me sinto um privilegiado por ter um chamado de Deus na minha vida para compartilhar do que Cristo Jesus fez por mim, por cooperar com a edificação da igreja. Você que serve em alguma área da igreja, não encare isso como um peso. É um privilégio. Servir a Deus é um privilégio. Participar da obra de Deus é um privilégio. Nós somos privilegiados porque nós não merecíamos. Eu não merecia, você não merecia. Mas Ele nos confiou o ministério da reconciliação. E o que isso quer dizer, pastor? Sabe, isto é, versículo 19, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a mensagem da reconciliação. O mundo precisa saber que Deus já providenciou a saída. O mundo precisa saber que um caminho já foi estabelecido para que nós possamos chegar até Deus, e o nome desse caminho é Jesus Cristo.
Jesus é o único caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Nós não temos um Deus distante, irado, pronto a castigar as pessoas, querendo trazer juízo e condenação sobre a humanidade. Não é esse o Deus que nós servimos. Não é esse o Deus que Jesus nos revela na sua palavra. Através de Cristo Jesus nós aprendemos que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse amor nos constrange. E às vezes o inferno quer fazer com que a gente tenha ideias erradas a respeito de Deus. O inferno pinta a ideia de que Deus é um velhinho brabo, sentado num trono, com um monte de raio na mão, jogando esse raio na cabeça do povo e dizendo: pecador, miserável. E às vezes a gente está ouvindo isso da igreja, nos púlpitos. Eu não creio dessa forma. Eu não vejo Jesus revelando o Pai dessa maneira. Eu não sou perfeito. Eu faço o melhor pelos meus filhos. Eu corrijo, eu ensino, eu amo. Mas eu entrego para eles o meu melhor, muito mais o meu Pai que está nos céus. E às vezes a gente olha e faz uma confusão, irmãos. Coisas que você nunca imaginaria uma pessoa fazendo com um filho. Você acharia a coisa mais absurda e cruel do mundo. Você acha que Deus faz com a humanidade. Precisa renovar a mente. Precisa mergulhar na palavra. Precisa entender e conhecer esse Deus que Jesus revela através dos seus evangelhos. Quem é Deus para você? Como você vê esse Pai de amor que a Bíblia te apresenta? A história que você teve na sua vida pessoal com o seu pai vai influenciar a maneira que você vai enxergar Deus. E você não pode transportar a sua experiência com o seu pai terreno para a realidade do Pai celestial que a Bíblia nos apresenta. Nós precisamos ser curados na nossa paternidade. Nós precisamos ser curados de um espírito de orfandade, que muitas vezes é a raiz de vários traumas e realidades que nós carregamos ao longo da nossa vida. Se eu quero experimentar o que Deus tem para a minha vida, eu preciso enxergar a Deus como o Pai de amor que Ele é. Porque o amor de Cristo, Ele nos constrange. O texto diz que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo, Ele não estava imputando, Ele não estava colocando sobre, Ele não estava trazendo esse peso, colocando na conta das pessoas os seus pecados, porque Ele pagou o preço por nós. É isso que essa palavra significa. Imputar é colocar na conta. Por que você está carregando esse fardo tão pesado se Jesus já levou esse fardo por você? Ele te fez um convite: deixa esse fardo pesado e pega esse fardo aqui, ó, que é leve. O meu fardo é suave. O meu fardo é leve. Ah, irmão, tem uma necessidade nossa de querer ter mérito em alguma coisa. De achar que é porque a gente fez que Deus correspondeu. De querer roubar a glória de Deus em algum nível. Quando a gente precisa entender que é tudo pela graça de Deus. É tudo pela graça. A graça, a misericórdia do Senhor, elas nos acompanham todos os dias da nossa vida. Jesus pagou um preço por nós e esse amor, Ele nos constrange, amém? Mesmo nas nossas fraquezas, mesmo com as nossas inseguranças e imperfeições, Ele confiou a nós a mensagem da reconciliação. Porque Deus usa pessoas para abençoar outras pessoas, sabia disso? Essa é a maneira de Deus abençoar a humanidade, através da minha e da sua vida. Os anjos queriam essa mensagem, mas Ele confiou aos homens.
O mundo precisa do que você carrega. Deus confiou a nós a mensagem da reconciliação. E o texto ele continua dizendo que nós somos embaixadores da parte de Cristo. O embaixador ele representa uma nação em uma terra estrangeira. Nós não somos cidadãos desse mundo. Nós somos cidadãos do reino dos céus. E nós temos uma missão de trazer a realidade dos céus aqui para a terra. Nós temos uma missão de trazer a realidade dos céus para a nossa igreja, para a nossa família, para a nossa vida pessoal. Um genuíno e verdadeiro avivamento, fruto de uma intimidade, de um relacionamento com Deus. Por isso eu quero declarar sobre a sua vida coragem. Coragem para abrir a sua boca e declarar a todos à sua volta: Jesus Cristo te ama. Ele pagou um preço por você, Ele tem uma nova vida. E Ele deseja se relacionar contigo. Tem pessoas ao seu redor que eu não vou chegar lá, os pastores dessa casa não vão ter acesso a elas, mas que Deus confiou essa responsabilidade a você. Vocês são ministros da reconciliação. As pessoas, o mundo precisa saber que Deus não é um Deus distante, irado, mas Ele é um Pai de amor, que foi fiel até o fim. Não só em favor da vida da igreja, mas em favor da vida de toda a humanidade. Sabe essas pessoas que pensam diferente da gente, que perseguem a igreja, que falam mal dos cristãos? Jesus morreu por elas. Pensa qualquer classe aí de pessoas, qualquer grupo da nossa sociedade. Jesus morreu por eles. Mas pastor, isso é um absurdo, estão errados, vão queimar no fogo do inferno, tudo verdade, mas Jesus morreu por eles. E a nossa missão é dizer para eles: reconciliem-se com Deus. O ministério da reconciliação nos foi confiado, não o ministério da acusação. Não o ministério da condenação. Quem condena, quem acusa, está no outro time, irmão. O nome dele é diabo, o acusador das nossas almas. Satanás, o nosso adversário. É ele quem condena, é ele quem acusa. É ele que quer que essas pessoas vivam no engano. A nós foi confiado um ministério. Que ministério é esse? O ministério da reconciliação, pelo qual, como se Deus nos rogasse, irmãos. Esse é um verbo que a gente quase não usa mais, né? A gente vê na palavra de Deus em algumas ocasiões, Paulo usava bastante. Rogar é implorar, como se Deus estivesse implorando, dizendo: olha, nós rogamos a vocês da parte de Cristo que vocês se reconciliem com Deus. Tem pessoas que estão morrendo hoje sem Cristo, irmão, que precisam do que Deus está depositando sobre a sua vida. Nós não podemos nos calar. Onde você pisar a planta do seu pé, ali é terra santa. O reino de Deus está sendo estabelecido naquele lugar através da sua vida. É como se Deus estivesse implorando por nós, através da nossa vida, dizendo ao mundo: reconciliem-se com Deus. Voltem para Jesus, Ele está de braços abertos, Ele é a solução, Ele é a luz, Ele é a vida que vocês precisam. Então o texto termina no versículo 21, dizendo: aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. E aí a pergunta é: o que significa, pastor, ser justiça de Deus? Nós fomos feitos nele justiça de Deus. Mas o que é ser justiça de Deus?
Eu comecei falando para você, declare aí, eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. O que isso quer dizer? Justiça de Deus, irmãos, é o ato soberano, através do qual Deus declara justo, inocente, sem culpa, o pecador. Quando eu estou dizendo que eu sou justiça de Deus, eu estou dizendo que eu recebi a nova natureza de Deus. Não há mais condenação sobre a minha vida. Eu fui declarado inocente diante do tribunal da eternidade. Não porque eu sou perfeito, mas porque Jesus pagou o preço em meu lugar. Porque quando as pessoas olham, quando o inferno vem trazer condenação, quando eu vou ser julgado, eu não estou mais sozinho, eu estou em Cristo Jesus. E porque eu estou nele, eu encontrei a salvação para a minha vida. Justiça de Deus é um presente de Deus. É um dom, é um presente gratuito do perdão, concedido pela sua graça através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Eu e você, nós fomos perdoados, amém? Ser justiça de Deus é o direito que nós temos de nos colocar na presença do Pai. O véu do templo foi rasgado, nós temos livre acesso à presença de Deus. Ser justiça de Deus quer dizer que eu posso me colocar diante da presença de Deus sem um senso de culpa, sem uma consciência do pecado. Ou seja, é como se o pecado nunca tivesse existido na minha vida, porque eu tenho livre acesso à presença do meu Pai. Porque eu fui perdoado. Porque eu recebi a natureza de Deus, a zoe de Deus, a vida do próprio Deus em mim. Isaías 32, 17, eu quero terminar lembrando dessa verdade. Isaías capítulo 32, 17. A gente pode colocar aí na tela. Diz assim, Isaías capítulo 32, versículo 17. O efeito da justiça será paz. Em algumas versões, o fruto da justiça será paz. E o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. Sabe que você está vivendo tão agitado? Sabe que você está tão preocupado? Sabe que você está correndo de um lado para o outro, tentando achar resposta para a sua vida? Porque você ainda não entendeu que você é justiça de Deus em Cristo Jesus. O fruto da justiça será paz. O resultado da justiça será tranquilidade e confiança para sempre. Aleluia. Romanos capítulo 5, versículo 1, diz assim, Romanos capítulo 5, versículo 1. As Escrituras nos ensinam. Romanos capítulo 5, versículo 1. Chegou. Justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer que nós somos justiça de Deus em Cristo Jesus. Nós somos embaixadores de Cristo aqui nessa terra. Nós temos um ministério da reconciliação confiado às nossas vidas. Você vai sair pelas ruas dessa igreja, dessa cidade, sair pelas portas dessa igreja, com uma consciência da sua responsabilidade, do seu chamado, de mostrar para as pessoas através da sua vida que existe um Deus que as ama e está de braços abertos para recebê-las, para que elas possam morrer para a sua velha vida e ressurgir para uma nova vida
em Cristo Jesus. O amor de Cristo, ele nos constrange. Será que você pode se colocar de pé no seu lugar? Não tente merecer o amor de Deus. Você não merece, eu não mereço. Só receba. Só aceite o que te foi dado gratuitamente. Você precisa saber, irmãos, o quanto você é amado por Deus. Deus declara que você é santo, justo, inocente, inculpável diante do tribunal da eternidade. Jesus Cristo pagou o preço, cancelou todo o escrito de dívida que estava destinado a nós. Por que você continua preso nesse lugar de acusação? Por que você continua preso a esses sentimentos, a esses pensamentos que tentam te lembrar do que já aconteceu lá atrás, dos erros que você cometeu, dos momentos da sua vida que você falhou e que pareciam que é o seu final? E hoje você continua se cobrando e parece que quando tua vida está começando a ser colocada no eixo, o inferno fica te lembrando e dizendo: olha, não vai dar certo não, cara. Uma hora vai tudo dar errado de novo. Olha o que você já fez. Olha quem você era. Olha como você já errou, cara. Agora você é santarrão. Agora você vai para a igreja. Agora você leu na Bíblia que você é justo, que você é santo, que você é a justiça de Deus. E agora que você quer bancar. Às vezes o inferno usa até pessoas. E geralmente são pessoas próximas. Para lançar dardos inflamados, para lançar palavras que vão tentar jogar você para baixo, que vão tentar manter você no lugar de onde Deus já te tirou. Você não é mais quem você era. Eu não sou mais quem eu costumava ser. Eu fui transformado pelo poder do Evangelho. Você precisa se lembrar disso todo dia, meu irmão. Você precisa se lembrar disso todo dia. Escreve isso em algum lugar. Cola lá na sua casa. Eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Acorda e declara essa verdade. Se lembra, eu fui perdoado, eu fui declarado inocente, eu tenho direito a me colocar na presença do meu Pai. Tem um lugar à mesa preparado para mim. Eu recebi uma nova natureza. Eu não sou mais um pobre, miserável pecador. Eu era um pobre, miserável pecador. Eu fui lavado, remido pelo sangue do Cordeiro de Deus. Eu recebi uma nova natureza, uma nova identidade. Hoje eu não sou mais escravo do pecado. Eu sou um filho amado do meu Pai. Ah, meu irmão, você precisa entender essa realidade. Você precisa entender que o amor de Cristo, ele nos constrange. Ele nos constrange. Ele nos constrange. Será que você pode fechar os seus olhos aí no seu lugar, falar com Deus e se lembrar de onde Ele te tirou, do que Ele tem feito na tua vida? Não é ficar olhando e pensando: ah, eu não mereço, coitadinho de mim. Mas é olhar e falar: Senhor, muito obrigado, Pai. Porque realmente eu não merecia. Realmente eu não sou digno de estar nesse lugar onde o Senhor está me colocando hoje. Realmente
Eu não tinha o que era preciso, Pai. Mas o teu amor me constrange. O teu amor me constrange. Será que aí no seu lugar você pode falar com Deus? A gente vai terminar adorando ao Senhor através dessa canção. Não deixe de orar e falar com Deus aí no seu lugar. aquele que não conheceu o pecado. Está falando de Jesus.
Ele o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Não tem a ver com os nossos méritos. Talvez hoje seja uma noite de reconciliação na sua vida. Talvez você tenha andado um pouco distante de Deus ultimamente. E Deus te trouxe aqui nessa noite, nesse culto, para que através da minha vida Ele possa te lembrar dessa verdade simples, mas poderosa. Reconciliem-se com Deus. Deus não está distante. Deus não está irado. Deus não é um Deus longe. Ele é um Deus que está perto. Se esse é o teu caso, aí no seu lugar, coloca a mão no teu coração. Eu quero orar junto com você. Se nessa noite você sente que Deus está te chamando para mais perto dele. Você sente que Ele está dizendo: meu filho, está na hora da gente recomeçar. Está na hora da gente deixar algumas coisas de lado e a gente voltar para esse lugar de intimidade, de proximidade, de comunhão. Se esse é o teu caso, coloca a mão no teu coração, feche seus olhos. Eu quero orar com você. Você pode repetir essa oração comigo e dizer: Senhor Jesus, eu entrego a Ti a minha vida, o meu coração é Teu. Eu quero nessa noite dar um passo na Sua direção, porque eu sei que o Senhor sempre me aceita de volta. Obrigado pela Sua graça, pela Sua misericórdia, pelo Seu amor que me constrange todos os dias. Amém. Mas eu quero declarar sobre a sua vida um novo tempo, uma nova estação, um olhar sincero e verdadeiro a respeito de quem Deus é e do que Ele fez por você. Quero declarar que você vai viver experiências com Deus que você nunca teve antes, que Ele vai te levar para um nível mais profundo na sua caminhada com Ele, que Ele vai te levar a viver coisas que você nunca imaginou. Porque Ele é um Pai de amor. Ele está confiando realidades espirituais novas sobre a tua vida aqui hoje. Você crê nisso? Eu também. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Sejam cheios do Espírito Santo. Vivam a palavra genuína de Cristo Jesus e desfrutem do que Ele tem feito por mim e por você. Amém? Deus te abençoe. Terça tem culto, 9h30. Pode aplaudir ao Senhor. Quarta-feira também. Um forte abraço.